Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula. Numa aula feita há algum tempo e publicada aqui no meu canal no YouTube, eu falei sobre como enviar um e-mail através do Excel utilizando o Outlook. Esta aula aqui, enviar e-mail a partir do Excel com o VBA utilizando o Outlook, obedecendo um parâmetro ou uma regra colocada numa célula, como por exemplo a palavra concluído, como uma atividade que foi concluída e precisa ser enviado um e-mail através do Outlook utilizando o VBA no Excel. Então aqui eu expliquei como fazer de uma forma que você tem que fazer manualmente, ou seja, colocar a palavra concluído numa célula. Vamos verificar? Nós temos então aqui aquela planilha, temos aqui algumas informações, usuário, data, descrição, quando essa atividade foi fechada, ação tomada, e aqui nessa coluna nós tínhamos que colocar a palavra concluído. Se colocarmos concluído em alguma célula dessas aqui e preenchermos esses outros campos aqui, é opcional neste caso. Então ele vai enviar um e-mail. Vamos verificar? Se colocarmos aqui concluído, pressionarmos a tecla Enter agora, esta macro, ela pega as informações daquela linha e abre o Outlook. Ele poderia enviar automaticamente, vou mostrar depois como, mas ele já abre e você pode então aqui já enviar com as informações. Então era esta a macro que eu publiquei há algum tempo, ok? Muito bem, agora eu fiz alguns ajustes para que possa ser enviado automaticamente, por exemplo, obedecendo o resultado de uma fórmula. Como era essa macro anterior? Vamos verificar primeiro. Aqui vamos pressionar as teclas de Alt F11. Então aqui nós tínhamos essa macro anterior. Ela executa no evento Worksheet Change. Então quando pressionarmos Enter lá na coluna F, nesta linha específica que estamos, ele executa, verifica se nesta coluna 6 contiver a palavra concluído, então ele dispara um e-mail. Nesta macro, eu já verifiquei que eu precisaria fazer algum ajuste, pelo menos. Esse endIf que está aqui, ele deve sair daqui, vamos pressionar Ctrl X, vamos tirar aqui uma linha, vamos jogar esse aqui para frente, e vamos colocar aqui o endIf logo abaixo aqui, que fica melhor, senão ele pode estar enviando um e-mail sem as informações que ele monta aqui com essa variável texto aqui então só modifiquei, tirei o endIf daqui, coloquei ele aqui embaixo. Basicamente é isso. Então essa era a macro antiga. Vamos agora observar e comparar, temos aqui duas macros. Vamos colocar aqui, então nós temos aqui a macro antiga, no evento Worksheet Change, e temos a macro nova que eu coloquei, agora no evento Worksheet Calculate. Fiz aqui então, não só isso, alguns ajustes para que essa macro então possa funcionar. Então nós verificamos aqui a macro anterior, e aqui temos a nova macro, que vai enviar de uma forma um pouco diferente. Vamos minimizar e verificar aqui, temos uma planilha aqui do lado, a Plan 2, e aqui eu fiz alguns pequenos ajustes. Por exemplo, na planilha anterior, na coluna Status, coluna F, nós tínhamos a palavra em andamento, por exemplo, e nós colocávamos manualmente a palavra concluído para que ele disparasse o e-mail. Agora nós temos aqui uma fórmula, vamos pressionar F2. Então, o que essa fórmula faz? Ó? Eu estou escrevendo aqui, ó, se hoje, essa função retorna a data de hoje ou a data do computador, for igual ao H2, ou seja, a data de conclusão, que eu tenho que colocar como uma data de conclusão prevista, e acontecendo isso, ele vai verificar. Se hoje é igual à data da conclusão, então ele vai disparar um e-mail. Então, ele coloca, sendo isso verdadeiro, a palavra concluído aqui nessa célula e concatena com a informação que está aqui em I2. Que informação é essa? Eu já vou explicar. Caso não seja igual à data, ele coloca a palavra, ele mantém a palavra em andamento aqui na fórmula, tá bom? Então, é isso que ele faz. Ele coloca a palavra aqui concluído e concatena com essa informação que é importante também para que e-mails não sejam enviados duas vezes. Por exemplo, se eu já tenho a palavra concluído, ele vai mandar novamente. Então, sempre que tiver a palavra concluído, ele envia e-mail. No caso aqui, ele vai concatenar com esta coluna aqui, que ela pode ser oculta depois. Vamos verificar. Alt F11.
só para falar diretamente desse ponto, aqui na parte de baixo, depois de ele mandar um e-mail, ele coloca lá na coluna I a informação traço e-mail enviado, para que ele possa concatenar aqui com a palavra concluído, e-mail enviado. Aí sempre que ele colocar novamente concluído, ele primeiro envia e-mail e depois coloca aqui um novo status para concatenar com concluído, e-mail enviado. Então é para isso que serve essa parte que está concatenando aqui com a coluna I. Muito bem, vamos voltar para a macro então. Pressionamos as teclas Alt F11. Então aqui, pessoal, eu fiz algumas modificações. Observe, essa parte inicial aqui mantém a mesma. Aqui também, linha é uma variável, pega a célula ativa, linha, -1, para que ele possa pegar a linha atual. Aqui nós tínhamos na outra macro, C, Target Address, coluna F e linha. Ou seja, cada vez com o evento change, que eu mexia nessa célula, ele disparava um e-mail. Agora eu fiz uma pequena modificação, ó. C no intervalo, utilizando a função range. Coluna F na linha for igual ao concluído, aqui eu coloquei para cima a palavra concluído. Então, ele já executa. Então, quando executa o evento calculate, ele já executa isso e verifica lá na coluna F se a fórmula traz a palavra concluído. Então, isso mostra o quê? Que nós podemos aqui retirar esta linha de comando aqui. Ela não vai ser mais necessária. Vamos retirar então. E aqui também nós temos o end-if que nós vamos retirar. Outra coisa que vamos retirar é esse tratamento de erro aqui que não vai precisar no momento. Se caso precise, nós podemos colocar um tratamento de erro. Vamos ajustar a indentação, marcamos aqui. Vamos pressionar Shift Tab, voltou aqui. Então, porque nós tiramos aquela pergunta que tinha aquele if aqui. Tudo bem? Então, nós podemos também retirar aqui este comando anterior. Então, se no intervalo, na coluna F, na linha que eu estou, for a palavra concluída, ou seja, ele retornou, porque a data de hoje é igual à data colocada naquela coluna, então ele vai executar todo esse procedimento aqui. O que ele faz? Que pequenos ajustes eu fiz? Nós podemos notar que na macro anterior ele enviava um texto sem nenhum formato, de negrito, por exemplo, quebra de linha, ele colocava com outro comando. Então aqui eu coloquei algumas coisas a mais. Por exemplo, nessa primeira linha aqui, eu posso colocar uma imagem que eu queira. Então eu tenho que ter uma imagem em algum lugar na internet, esse endereço aqui, e eu coloco aqui entre img e este parâmetro src, para que ele possa colocar então o endereço dessa minha imagem, e no final aqui eu coloquei o tamanho que essa imagem tem que ter aqui. Isso aqui é a largura e isso aqui é a altura, então. Então ele anexa lá no corpo do e-mail a imagem desse link aqui. Aqui logo abaixo eu coloquei um H2 entre maior e menor, para que ele possa colocar um formato de uma letra maior, para colocar aqui prezado e o nome da pessoa, o nome no caso nosso aqui do e-mail. Aqui eu coloquei no final BR entre sinal de maior e menor, que é uma quebra de linha, e logo abaixo eu mantive algumas coisas do exemplo anterior, algumas informações que ele pega lá da nossa planilha. E aqui novamente ele coloca um BR para fazer uma quebra de linha, aqui mais algumas informações, e quando eu quero negritar, eu posso colocar aqui o B entre sinal de maior e menor também, para fazer o negrito. Eu abro este negrito menor, B maior, e no final eu coloco uma barra aqui, para que eu possa estar fechando e vai negritar esse conteúdo lá no corpo do e-mail. Aqui também eu coloquei mais uma linha interessante, que eu posso colocar dessa forma aqui, para colocar um link para uma página da internet, ou qualquer endereço da internet que eu queira colocar. E no final aqui eu mantive, só coloquei aqui, eu tinha body antes, para que esses formatos funcionem, eu tenho que colocar HTML body e texto, que é esta variável logo acima aqui. Aqui no final, como mencionei no início, eu coloco esta linha para que lá na coluna I eu coloque e-mail enviado, para que num segundo momento, aquilo que está com a palavra concluído, ele tenha concluído, mais e-mail enviado, e ele não envia o e-mail novamente então. Aqui, pessoal, eu coloquei também, e já mencionei na outra aula, que se eu colocar o comando display, ele abre o Outlook e só envia um e-mail depois que eu confirmar.
Se eu quiser que envie diretamente, eu posso trocar aqui pelo comando send. Ele não vai abrir o e-mail e pedir para mim, então ele vai mandar direto. Então essa você deve utilizar só quando você tiver certeza de que o que está sendo enviado está correto. Então se você enviar vários e-mails, pode colocar o send, mas verifique, teste primeiro. Então esta era a macro que nós vamos testar agora. Eu vou deixar no corpo da descrição do vídeo, logo abaixo, um link para que você possa baixar então esse modelo e testar e dar uma olhada, tentar entender. Veja e reveja esse vídeo para que você possa verificar cada ponto aqui o que significa. Então vamos fechar aqui agora. Então, nós temos aqui a nossa planilha modelo agora. Se porventura nós pegarmos aqui dessa forma, vamos fazer manualmente. Mas, por exemplo, hoje é dia 27. Se chegar o dia 29, quando ele identificar aqui dessa forma, que o dia de hoje é igual a essa data, que vai ser dia 29, por exemplo, daqui 2 dias, ele quando abrir a planilha, automaticamente ele vai enviar este e-mail dessa linha. Aqui no dia 30, dia 31 e assim por diante. Vamos simular manualmente agora, já que nós temos a nossa planilha dia 27, vamos colocar nessa terceira linha aqui, que nós tivéssemos colocado dia 27 como data de conclusão. Quando colocarmos 27 e pressionarmos a tecla Enter, note o que vai acontecer aqui na terceira linha, na solicitação na OS número 10.003. Enter. Olha só. Então ele já abriu o meu Outlook, colocou aqui a figura que eu coloquei no link lá e formatou. Aqui com um texto um pouco maior, conforme aquele H2, que nós podemos verificar aqui na nossa macro. Vamos verificar. Voltamos aqui. Então vamos verificar. Vamos voltar aqui no nosso e-mail. Então, vamos perceber aqui, essa primeira linha coloca essa imagem, essa segunda linha com esse H abrindo aqui e fechando aqui na frente, ele coloca prezado ou prezada aqui e coloca o nome dessa informação, aqui o e-mail que está na célula, que nós, na linha que estamos, na coluna 1 lá. E aí ele completa as informações para baixo, que percebemos, esse texto aqui não está maior nem negrito. Aqui mais embaixo coloquei acesse o site e coloquei aqui este link do meu blog. E no final eu coloquei aqui uma quebra e coloquei o B para negritar e fechei o negritar aqui. Então ele colocou atenciosamente helpdesk aqui. Então ele fez isso. Agora eu poderia clicar e enviar. Como mencionei, se eu colocasse aqui no lugar de display, colocasse o send, ele não abriria aqui o e-mail dessa forma, ele automaticamente enviaria então este e-mail sem me perguntar aqui se eu quero enviar ou não, tá bom? Então vamos fechar aqui, cancelamos isso, não. Esta era uma macro bastante solicitada, o pessoal estava perguntando porque todo mundo estava utilizando a opção anterior, que tinha que vir na célula, colocar aqui concluído, nesta nova aqui, não. Quando a data atingir aqui a data igual à data de hoje, no nosso exemplo, ele vai estar enviando um e-mail então. Então isso serve para várias coisas, por exemplo, se eu definir um dia de cada mês que eu queira que envie e-mail, então quando eu abrir a minha planilha, ele vai estar enviando se a data de hoje é igual a essa data programada. O Excel ele precisa estar aberto para isso acontecer. Eu não posso enviar sem que o Excel esteja aberto. Se eu quiser que o Windows abra minha planilha, então eu posso colocar lá no agendador do Windows para que em determinado dia abra essa planilha, envie o e-mail caso precise e feche a planilha novamente. Mas isso tem que ser feito através do agendador do Windows então. Essa era a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha. Não esqueça de comentar logo abaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, está convidado a se inscrever. Na próxima aula eu vou trazer mais dicas para você sobre o Excel, VBA e outros assuntos. Um forte abraço e até mais!